Amém. Muito bom dia. A paz de Jesus, a paz do Deus Trino, a todos os irmãos queridos que estão aqui na Escola Bíblica. Começamos mais um setembro, o 47º mês de setembro do testemunho da igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso tem um significado muito grande na minha vida, muito grande. Isso mudou. Esse mês de setembro de 74 mudou para sempre a minha história e a história da minha família, a nossa história, né? A história de todos nós que estamos aqui, né? Foi um mês de muita dor, mas também um mês de muita libertação do Senhor. Normalmente, toda libertação vem acompanhada de muita dor também, para depois o alívio imediato tomar conta dos nossos corações, né? Toda cura Toda cura gera dor, porque você mexe na ferida, você coloca o remédio, mesmo que a cicatriz permaneça, mas ali para frente você vai ter alívio. Você olha para ela, para a cicatriz e diz: um dia você doeu muito, minha vida, mas agora só resta você, cicatriz. Agora eu estou curado, né? E nós somos curados, irmãos, de uma perspectiva religiosa, divisionista. Deus colocou em nossos corações uma predisposição mental, espiritual para a comunhão, para a unidade. Isso é tudo que Deus ama. Deus tem paixão por isso. Jesus orou e disse, né, para que nós fôssemos um como ele, o Pai, eram e são, né? A Trindade, o Espírito Santo, agindo em nós, nos leva a pensar dessa forma. Então, hoje, em homenagem ao setembro, né? Ao nosso setembro de sempre, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre igreja, eclesiologia, governo, administração, né? Serviço. E a igreja é isso. Vocês vão abrir hoje lá o semanal e vão encontrar uma mensagem. A primeira mensagem desse mês, nós abrimos um parêntese, né? Aí, para esse mês, uma exceção para deixarmos um pouco as leituras de textos, né, para falarmos um pouquinho sobre a igreja. A mensagem deste domingo, para esta semana, nos grupos familiares, nós vamos falar sobre o viver simples da igreja. O tema do estudo é exatamente esse. No viver simples da igreja está a alegria do Senhor. Né? No viver simples. Irmãos, a igreja, ela nasceu simples e nasceu para simplificar as coisas, não para complicar. Complicados somos nós. O Senhor nos colocou na igreja, nos instituiu como igreja, como corpo dele, para a gente viver na dependência do cabeça, que é Cristo, e nós vivemos uma vida simples. Né? Então, vocês vão ver aqui, em Atos capítulo 6, que nós vamos ler hoje, não agora, como Deus tem soluções, como o Espírito Santo tem métodos que facilitam, simplificam as coisas e não complicam. De complicado já basta nós. Então, nesse momento, nós vamos estar estudando um pouco sobre aqueles irmãos que são levantados por Deus para servir a igreja, né? E caminharem juntos ao presbitério da igreja. É algo santo, irmãos, é algo preparado no coração de Deus. Só vou pedir que os irmãos estejam atentos a esse mês, tenham nos seus corações espírito de celebração e gratidão a Deus. Vamos dar um descanso, irmãos, para esse estresse que a gente vive no nosso cotidiano, mesmo familiar, esse cotidiano que a gente vive na nação, esse cotidiano que a gente vive nessas dificuldades com esse vírus, essa pandemia toda que ainda está aí presente.
E vamos colocar dentro de nós, permitir que o nosso espírito seja tomado por um ímpeto celebrativo de gratidão a Deus por esses 47 anos de testemunho. É o pedido que eu faço aos irmãos. E o primeiro estudo que está lá no semanal fala que o viver da igreja era simples. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é o oxigênio da igreja, o viver comum, né? No partir do pão, eles comiam juntos, comiam, talvez não comiam muqueca, essa muqueca aí, né? Essa muqueca capixaba, mas eles repartiam o pão, cada um levava um pouco do que tinha, e quem não tinha, irmãos, matava a fome, saciava a sua fome na celebração. Olha como Deus tem um método simples. Quem tem, dá para quem não tem, distribui, contribui com quem não tem. E, por fim, nas orações. Então, esse era o viver simples da igreja. E isso que eu quero viver, né? Essa semana eu estava meditando sobre a nossa experiência como igreja. Eu escrevi isso aqui. A vida eclesiástica hoje se transformou em uma relação de consumo, com o aparecimento de novas possibilidades de experiências religiosas, todas centradas no indivíduo, não no coletivo, mas no indivíduo. E esse indivíduo nada mais é do que um cliente, um consumidor, né? Então vão surgindo o quê? Várias estruturas, né, religiosas, como se fosse um self-service, né? Com diversidade de pratos ou fast foods, alguns, inclusive, com comidas rápidas, reuniões rápidas, tudo para satisfazer o cliente que tem pressa, que tem preferências, que tem, sabe, gosto, bom gosto ou mau gosto, mas tem para todos. Eu não quero isso para a igreja. Nós não queremos isso. Nós somos frutos do ministério de um homem bíblico, um homem que olhava para a Bíblia e se encantava, se apaixonava e a amava de tal forma que tirava delas o que nós não conseguimos muitas vezes tirar. Mas por quê? Porque ele mergulhava, ele se envolvia com ela, né? O espírito dele estava embevecido, embriagado pela palavra. Ele batia muito pesado, né, na bebida, né? Eu lembro disso, né? Não vos embriagueis com vinho, porque nele há contenda. Imagina, sem vinho, a gente já entra em contenda, mas enchei-vos do Espírito. O meu Valtinho estava cheio do Espírito, né? Então, nós recebemos muito desse irmão. Então, eu quero pedir aos irmãos isso, que os irmãos desconsiderem, irmãos, tudo que está por aí, relevem isso, todas essas ofertas, todos esses banquetes que a gente vê todo dia na mídia, todo mundo postando, um astro gospel cantando lá, um pregador famoso pregando aqui, outro ali, mas sempre com o objetivo de servir o cliente. Ora, nós estamos na igreja para servir ao Senhor. Não é Ele que é o nosso servo. Nós somos servos dele. Ele é o Senhor. E tem que ser como Ele colocou, como Ele instituiu. A igreja é uma comunidade dos salvos, nada mais do que isso. Que se reúnem, pode ser fisicamente, presencialmente, ou não presencialmente, mas unidos no mesmo espírito, na mesma comunhão. Isso é revelador, isso é maravilhoso. E essa pandemia nos ensinou isso, que a nossa comunhão vai além da relação presencial, vai muito além disso. Graças a Deus. Quero pedir aos irmãos que orem pelo presbitério da igreja, orem pelos irmãos auxiliares, que eu vou dizer a vocês hoje, algo que Deus tem nos mostrado ao longo dessa retomada, que é a instituição bíblica do diaconato, que nada mais é do que a junção de irmãos auxiliares ao presbitério. Orem pelo presbitério, irmãos. Pagamos um preço alto por nossas decisões
de preservar a vida dos irmãos. Focar nesse momento de exceção, no cuidado, usando de uma fé responsável, mas não menos bíblica, uma fé ousada, mas também responsável. E o Senhor tem nos guardado de todo mal. Eu acho lindo no meu grupo familiar, quando a gente se reúne em reunião online, os irmãos sentem muita falta daquele momento nosso também de comer junto, né? de compartilhar a mesa, mas nas orações a gratidão é a mesma. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor preservou as nossas vidas. Né? Então, isso é muito bacana, irmãos, e nós estamos muito felizes por isso. Né? Então, hoje, continuando nessa perspectiva dos nossos estudos, eu quero convidar os irmãos, eu vou ler aqui Atos capítulo 6. A primeira parte do capítulo, né, sobre a instituição dos diáconos. Nessa retomada pós-pandemia, Deus tem nos dado algumas direções, irmãos, aqui ao presbitério, juntamente com os nossos irmãos que estão conosco aí, né, os irmãos auxiliares ou diáconos. Estes irmãos têm nos auxiliado aí nessa caminhada de fé. Alguns deles são irmãos que temos tido comunhão desde o começo, desde o princípio do nosso testemunho. Alguns têm 30 anos de caminhada conosco, outros 25. Né? Então, são irmãos que conhecem a igreja, conhecem o coração do presbitério e conheceram o irmão Valtinho. Né? Então, existe um vínculo muito mais do que eclesiástico, né? Assim, de convivência, de decisões e tal, mas também, digamos assim, um vínculo afetivo mesmo. Estou falando de afeto, de memória afetiva, que é muito importante. Eu falei de uma aula passada aqui sobre memorial, aqueles irmãos que contribuíram para a minha história de fé. Eu citei vários irmãos aqui da comunidade, irmãos que eu conheci lendo livros deles, que marcaram a minha história de fé. Né? Nesses irmãos que estão conosco no diaconato, tem muitos irmãos que têm irmãos, praticamente todos eles têm uma história de fé conosco, né? Uma caminhada. Existe um memorial, existe um portfólio, eu gosto de usar essa expressão, né? Onde a gente pode, página a página, ver em fotos, imagens, momentos que eles caminharam. Caminhamos juntos com o Valti e agora caminham com a gente. Mas, por que diaconato em substituição ao termo auxiliares eclesiásticos? É trocar 6 por meia dúzia? Não. Não. Primeiro, porque nós estamos usando uma expressão que é bíblica. Né? Diaconato. Diácono é uma expressão bíblica. Resumindo, na verdade, é o auxiliar. Mas nós podemos voltar e dar um sentido muito mais profundo a essa expressão e a essa função. E aquilo que esses irmãos estão fazendo, fizeram, vão fazer e vão fazer como igreja e para a igreja. Nós vamos voltar a uma outra aula, falar exclusivamente acerca do presbitério, acerca do governo. Mas hoje eu quero começar, já que nós estamos comemorando esses 47 anos, a dizer para os irmãos que estamos instituindo estes irmãos como diáconos, auxiliares no contexto do Novo Testamento e na essência e na origem dessa palavra, que é o que nós vamos ver aqui hoje. Observem bem o que aconteceu em Atos, da igreja que estava nascente em Jerusalém. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, o número dos salvos, crescendo a igreja, houve murmuração dos helenistas, dos gregos, contra os hebreus. Isso é nitroglicerina pura, viu?
um encontro, uma murmuração, um conflito entre hebreus, os hebreus e os gregos helenistas, irmão, isso aqui é problema que eu não sei se a gente conseguiria resolver no contexto que a gente vive hoje aqui. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quanta coisa a gente pode comer desse texto, irmãos? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, porque isso ocupa muito tempo, né? Meus irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu vou parar por aqui, para a gente não avançar, porque depois vem algo aí maravilhoso, o nome dos irmãos. Só lembrando a vocês que nesse grupinho aí dos 7, que nós já estudamos em Atos, lá atrás, tinha irmãos como Estevão. Não é pouca coisa não, viu? Tinha um Filipe. Lembra do Filipinho? Lá, 4 filhas profetisas. Paulo ficou um tempinho na casa dele antes de subir em Jerusalém. Papai do céu botou Paulo na casa de Filipe, uma semana antes de ir para Jerusalém para ser preso. Só isso, para você ver a estatura e envergadura desse diácono, né? E outros irmãos que, graças a Deus, se apresentaram aos apóstolos, eles receberam imposição de mãos e aí continuaram a trabalhar, servindo ao Senhor. E isso, irmãos, foi tão exitoso para a igreja, que a Bíblia diz no versículo 7, que a igreja cresceu e se multiplicava, em grande parte pelo trabalho destes irmãos. Preste atenção, porque o que nós vamos conversar agora é muito sério, e eu creio que Deus pode nos levar a um novo patamar de compreensão acerca do serviço, principalmente numa época como essa, em que as pessoas estão ficando novamente desassistidas de tudo. Hoje, nesse domingo, tem pessoas que não sabem o que vão comer. Aí, muito próximos de nós, possivelmente. Né? Pessoas, talvez, de nosso meio, que estejam com muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Então, cada dia que passa, irmãos, cresce a importância a importância social da igreja, tanto quanto a importância espiritual, que, na verdade, é um pacote só. Né? No Novo Testamento, os diáconos apareceram pela primeira vez na igreja de Jerusalém. Nesse fato aqui, nesse texto aqui, a expressão diáconos apareceu pela primeira vez aqui. Conforme vemos aqui em Atos 6:1, eu estou lendo aqui, irmãos, que eu escrevi para ficar mais fácil. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas. Estou falando que o ser humano é o problema? A igreja veio para facilitar, para organizar, né, para desburocratizar, mas nós acabamos arranjando o problema. Poderia até estar ocorrendo preferências mesmo lá. Preferências. Primeiro serve aqui as irmãs mais antigas, irmãs, né, que fazem parte aqui, as viúvas dos hebreus, aqui, dos irmãos. Né? Então, o que acontece? Uma murmuração começou a surgir. Vocês sabem que murmuração é uma peste, é uma praga. Quando espalha no meio do arraial, né, é uma tristeza, é igual fogo na palha. Palha seca. Fazia-se necessário tomar medidas prontas para restaurar a paz, a harmonia, pacificar os crentes. A igreja estava nascente, crescendo. Quem iria fazer isso? Os apóstolos? Não. O Espírito Santo arranjou uma outra solução. Oh, maravilha! Chama Pedro aí, gente. Esses homens estavam cheios do Espírito Santo, irmãos. Pedro, a sombra dele curava. Tiago, João, os apóstolos do Senhor.
Por que não foram eles chamados? Não. Eles falaram, olha, não é razoável que a gente tome esse tempo cuidando de coisas do cotidiano das pessoas. Foi então que o Espírito Santo, irmãos, sugeriu. Eu gosto de falar que o Espírito Santo sugeriu, porque eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, não é à toa que eu amo essa camisa aqui, Holy Spirit. Eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, irmãos, que no meu dia a dia, como professor, que eu não quero apagar. Não quero apagar. Porque ele sugeriu metodologias, métodos, ele me deu encaminhamentos, sugestões. O Espírito Santo planejou aulas para mim, planejou. Entrou, chegou aqui e falou, cara, coloca no papel o que você vai fazer. A oficina de afeto nasceu de um planejamento meu com ele. Não estou jogando palavras ao vento, o resultado está aí e vocês já conhecem muito desse resultado. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele direciona, ele fala ao coração. Então, o Espírito Santo sugeriu um método pelo qual os apóstolos poderiam ficar liberados da tarefa de repartir com os pobres e outras tarefas similares, para que pudessem ficar livres ali para pregar, para ministrar a palavra, para o estudo da palavra, para edificar a igreja com o conteúdo da palavra e o ministério e a oração. Assim surgiu o ofício cristão chamado diaconato. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Era isso. Esse é o homem que o Espírito Santo procura. Esse. Procura para quê, Norival Júnior? Para servir mesa. Para servir mesa. Ah, você está brincando comigo. É. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Holy Spirit. Ele precisa de 7 homens cheios dele, de bom testemunho e com muita sabedoria para servir as mesas. Esses homens iriam trabalhar, servir a igreja. A decisão agradou a igreja. E após a imposição das mãos, esses irmãos foram cumprir a sua missão. Percebam, irmãos, percebam bem aqui, que em Atos 6:2 está assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram que eles não iriam fazer aquele serviço, mas eles iriam indicar, eles iriam procurar 7 irmãos para fazer aquele serviço. E aí está o sentido da palavra diaconato. Serviço. A palavra diaconé, que é servir. Este é o significado original. Este é o sentido histórico do diaconato. Né? Embora a própria palavra não seja explicitamente usada aqui, mas a gente sabe que aqui nasce a ideia do auxiliar eclesiástico, daquele que vai servir, como usar o servir como ministério. O diácono ele ministra o Senhor servindo, ele ministra a igreja servindo. Né? O conceito de servir expresso por essa palavra é bastante esclarecedor. Representa um serviço feito em genuíno amor e uma atividade importantíssima para a edificação da comunidade dos salvos. Portanto, irmãos, esses irmãos foram chamados para uma missão impossível, que era pacificar um conflito, uma murmuração, uma contenda entre helenistas e judeus. Brincadeira. Não era coisa simples. Né? Agora, no sentido técnico, a expressão diácono, como encargo na igreja, né? A palavra diáconos, ela vai aparecer lá em Filipenses 1:1 e depois em 1 Timóteo 3, de 8
a 13, quando Paulo fala a Timóteo sobre as características, as qualificações do diácono. Vale ressaltar que em nenhum momento o uso da palavra transmite uma ideia de inferioridade. Fica parecendo isso, né? Os presbíteros ficam no filosofo, os presbíteros ficam ali só vendo, supervisionando, e os diáconos quebrando pau, trabalhando, sofrendo, subindo morro, descendo morro e fazendo o que, né? Não, não é isso. Eles são auxiliares do governo local, oficiais do serviço cristão. E alguns, por bem servirem, está lá. 1 Timóteo 3, 13. Alguns, abre aspas, alguns, por bem servirem, alcançaram justa proeminência e muita intrepidez na fé. Nós estamos falando aqui de uma condição dada pelo Espírito Santo. Até porque muitos desses diáconos, amanhã, a igreja verá neles características, qualificações para o governo da igreja. A escola do diácono, o diaconato é uma escola de preparação, de liderança para o presbitério. Eu vejo assim na base bíblica aqui. Os que bem servem vão encontrar na igreja legitimidade para o governo local. Isso é muito bonito, irmãos. Deus preparando os seus servos, né? Eu digo isso, irmãos, porque nós estamos numa fase da igreja em que nós estamos na terceira geração de presbíteros, praticamente, né? Na segunda. Estamos caminhando para uma terceira, né? A primeira foi lá no início, quando o irmão Valtir colocou um grupo de irmãos com ele, e depois não restou mais ninguém. Né? Primeira geração de presbíteros foi o irmão Valtir, irmão Josil, tio do Eli, que está aí, José Nete, e o meu pai. Os 4 irmãos. Valtir Pereira, Josil, José Nete, Dorival Cardoso e José Luiz, esqueci, irmão José Luiz. Um carpinteiro. Um era carpinteiro, outro era... irmão José Luiz era carpinteiro. O irmão... um era motorista, irmão Dorival. O melhorzinho que tinha lá era o Jorzil. Tinha uma casinha melhor, tinha um empregozinho melhor, ganhava um pouquinho mais de dinheiro. Zé Nete era um irmão muito simples também, nem lembro o que Zé Nete fazia na vida. E irmão Valtir. Eram 5 irmãos. Esse presbitério foi se desmoronando. Eu lembro de um fato tão interessante. Essa eu tenho que contar para vocês. O meu pai falava sempre assim: meu filho, mas eu não sei pregar, eu não sei ir lá para frente, pegar a Bíblia. Papai pegava a Bíblia, eu ficava tremendo assim, tremendo, quase não conseguia ler. Ele deve lembrar disso. Ele ficava tão nervoso para falar. Meu Valtir, não, vai treinando, vai treinando. Era um grupinho pequeno, né? Aí tinha um irmão entre nós, chamado Vitor, o irmão Vitor, um profeta, irmão, pregador do evangelho. Irmão Vitor era catador de caranguejo. Você vê que só tinha elite, né? Só tinha elite da Igreja de Vitória. Irmão Vitor chegava lá em casa e para orar, aí, irmão, me dá um copo d'água. Aí eu dava um copo d'água para ele, e falava assim: oh, Deus, muito obrigado, Jesus, por essa água maravilhosa, tu és a água da vida. E aí, antes de tomar água, ele fazia uma oração, meio quilômetro. Aí tomava aquela água descia para gente, essa água tá... Isso que eu chamo de água benta. Essa desceu, quase que eu pedi: Vitor, me dá um pouco dessa água, Vitor. Para beber também, Vitor. Irmãos, ele chegou para o papai e falou assim: ah, mas Valtir não era para ter escolhido o irmão, não. Presbítero não é irmão que vai ser, não. Quem vai ser presbítero é o seu filho. Deus não chamou o irmão, Deus chamou seu filho. Irmãos, eu tinha 15 anos, 16 anos de idade. Era um moleque. Só queria jogar bola e viver minha vida. Não tinha nem consciência do que era igreja de fato naquela época. E ele disse: não,
E eu digo, não, Arival, fica tranquilo, não é você que é presbítero, não. Quem vai ser presbítero é seu filho. Seu filho que Deus chamou. Aí você veja bem, irmãos, o que é o profeta, né? Que coisa extraordinária. As minhas irmãs, por exemplo, elas não estão reunidas conosco. Nenhuma delas. Mas eu permaneci. Eu poderia também ter seguido um caminho aí de não estar reunido, mas eu permaneci. Porque Deus cumpriu a palavra daquele irmão. Então, por trás de um servir a Deus na igreja, na comunidade, no presbitério ou no diaconato, tem também um chamado de Deus. Aliás, quem vai ser presbítero, a Bíblia diz, quem almeja, então, para ser presbítero, você pode desejar também. Pode até desejar, alguns nunca vão ser, mas, certamente, desejar pode ser o primeiro passo para chegar ao presbitério. Então, esses irmãos que estão hoje no diaconato, esses irmãos precisam também desejar isso, o episcopado. Amém? Precisam desejar. Desejar. E para isso, servir ao Senhor. Né? É geralmente aceito que a origem do diaconato se deu com a escolha dos 7 auxiliares dos apóstolos / presbítero. Por que eu falo apóstolos / presbítero? Porque esses irmãos que estavam em Jerusalém, na igreja, começando ali, eram apóstolos, os apóstolos do Cordeiro. Mas também em Jerusalém eles eram presbíteros. Eles eram presbíteros. Eles governavam a igreja. Então ali começa a obra do diaconato. Sua atuação foi muito importante para manter a igreja unida. Preste atenção nisso que eu vou falar aqui, irmãos. As igrejas primitivas eram sociedades de caridade, tomando conta de viúvas e órfãos, dispensando hospitalidade aos estrangeiros e aliviando as necessidades dos pobres. Ou seja, a igreja nasceu no meio de um contexto social, um contexto de abandono social, pelo poder político, pelo Estado romano, pela aristocracia judaica. Pobre era pobre, não tinham o que comer. Se não distribuísse ração, eles não tinham o que comer. Então a igreja nasceu nessa perspectiva. E a tarefa dos diáconos era atender essas necessidades dos pobres e dos doentes. Né? Dos pobres e dos doentes. A semana passada eu assisti um filme aqui, com a minha esposa vendo aqui na televisão, daquela tal da irmã Dulce na Bahia, não, o baiano aí, o Roberto, né? Aquela mulher, história fascinante aquela mulher, fascinante. Aquela mulher, ela pegava as pessoas na rua e levava para o convento. Ela tinha um galinheiro, ela começou a botar os doentes dentro do galinheiro do convento. As galinhas, ela mandou fazer canja para os doentes. Evidentemente, sob a autorização da madre superiora lá, que viu nela essa vocação para servir os pobres. E aí o que acontece, irmãos? A prefeitura de Salvador, os governantes, as autoridades não estavam nem aí. Ela se levantou para fazer um trabalho social para ajudar os necessitados. E aí vem essa coisa da religião e transforma essa mulher numa santa, enfim, né? A gente sabe de tudo isso, mas o trabalho social dela era um trabalho cristão, que é acolher os necessitados. E ela fez isso com destreza e amor. Então, o trabalho do diaconato é cuidar, né? Então, eu quero falar agora aqui, irmãos, dentre os objetivos do trabalho do diaconato, daqueles irmãos que servem a igreja e estão ali para fazer na igreja de Jerusalém e nas demais igrejas locais, antigas. Quais eram as funções desses irmãos? Vamos tirar a partir de Atos, capítulo 6, assim. Qual era a função deles? Primeiro, promover a paz na igreja. Olha o que eu estou falando aqui. Estou sendo ousado nessa análise. Por que eles foram chamados? Para que esses 7 irmãos foram chamados? Para aparecer? Foi para isso, irmãos?
Não. Estava havendo uma contenda no meio dos irmãos. Estava havendo amargura, estava havendo preferências, dissensão. A igreja estava caminhando para uma divisão. Lembra da igreja em Corinto? Um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, ou Cefas, eu sou de Apolo. A igreja caminhava para, já em Jerusalém, caminhando para a divisão. Uma vertente helenista, uma vertente hebraica. Eles foram chamados para, primeiramente, pacificar. Algo que se tornou necessário na criação do diaconato, como vemos em Atos capítulo 6. Foi a proteção e a promoção da paz interna na igreja. Não sabemos até que ponto a igreja de Jerusalém estava dividida por aqueles grupelhos. O certo é que a murmuração tomava proporções perigosas. Os diáconos, pelo seu zelo e amor, desprendido, tinham agora a missão de curar as feridas e restaurar a harmonia entre aqueles irmãos. Tudo por causa da distribuição de alimentos que estava para as necessidades dos irmãos. O grande principal dever do diácono na igreja do Novo Testamento é promover a pacificação entre os irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso. Olha que missão fantástica. Ou seja, apagar incêndios. Diácono não incendeia, diácono não cria incêndio, diácono apaga incêndio. Ele é bombeiro. Ele está ali para servir ao Senhor, promovendo a paz. Né? De fato, irmãos, isso é uma missão para todos nós que somos crentes. Do presbitério ao novo convertido. Promover a paz. Nós somos filhos da paz. Nosso Senhor é o príncipe da paz. Então, nós temos que promover a paz, custe o que custar. E como precisamos disso, irmãos? Como nós precisamos? Então, essa é a primeira missão. Para que esses homens foram chamados? Porque houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus. Ou seja, irmão contra irmão. O que o diácono faz? Vai lá, irmão, promova a paz. Vai lá, pacifica. Então, toda vez que um diácono chegar para não fazer isso, promover a paz, ele não está sendo apto ao diaconato. Porque exige desse irmão que ele não seja contencioso, mas que ele seja um homem pacificador. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos e abençoe a vida de cada um deles e aqueles que serão chamados e são chamados ao diaconato. 2, desembaraçar o trabalho dos presbíteros. Ou seja, deixar desembaraçados os irmãos do presbitério para que eles possam ministrar a igreja. Ou seja, os diáconos são ministros, eles ministram o Senhor servindo, e os presbíteros ministram o Senhor presidindo. Ouçam bem o que eu estou falando, irmãos. Os diáconos ministram o Senhor servindo as mesas. Os presbíteros ministram o Senhor presidindo a igreja. Por isso, o pau vai comer na cabeça do presbitério. A responsabilidade é sempre do presbitério. O irmão Valdir falava com a gente assim, tem vaso entupido? O presbítero tem que saber. Ele falava assim, no churquinho, ele deu lembrar dessa história. Um irmão chegou e falou assim, por que esse vaso está entupido até hoje? Um pastor que ele tinha lá. Ah, pastor, nós tentamos aqui, já fizemos isso, aquilo. Esse negócio tem que ser resolvido, o vaso não pode ficar entupido, o povo vai chegar aqui para reunir, vai cagar onde? Então, vamos fazer o seguinte. Aí o irmão arregaçou a manga, o pessoal ficou assim, eu não acredito que pastor fulano vai enfiar a mão nesse vaso. Pois o homem foi lá, enfiou a mão, desentupiu o vaso. Meu Deus! Aí eu lembro dos irmãos ouvindo isso, cada um fazendo aquela cara assim. Ele falou, tudo isso, responsabilidade do presbitério. Vocês têm que estar ligados em tudo, até no vaso entupido. Se você não quiser enfiar a mão no vaso, manda alguém fazer isso. Mas a responsabilidade é de vocês. Ai, Valtir Pereira, ô Senhor. Então,
A função do diácono, irmãos, é deixar desembaraçado a liderança, o presbitério, para que a igreja possa receber a palavra, do ensino, também a visitação, também o cuidado por parte do presbitério. Os diáconos foram escolhidos como auxiliares dos apóstolos, presbíteros, a fim de que estes pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. 3, promover o bem-estar dos crentes. Olha aí, ministro. Olha aí, diácono. Outro objetivo claro da eleição dos primeiros 7 diáconos foi a promoção do bem-estar dos que faziam parte da igreja. Os membros precisavam, e ainda precisam saber, que são amados, apreciados de uma maneira real. Necessitam ser atendidos em suas necessidades básicas de alimento, vestuário, moradia, saber como está, se está trabalhando, se está empregado, se não está, se os irmãos estão comendo, como é que está a família. Esse é um trabalho que o diácono faz. O que acontece? O diácono traz isso para quem? Para o presbitério. Traz a demanda para o presbitério. O presbitério decide, vamos fazer isso, vamos fazer a cesta básica, vamos planejar isso, vamos nos organizar assim. Porque é assim que funciona a igreja local. Era assim que funcionava. Né? Então, irmão, por exemplo, os nossos irmãos aí, diáconos, eles trouxeram para a gente uma demanda muito interessante. Ou seja, a necessidade do presbitério ter um tempo para ouvir os irmãos, presencial mesmo. Então, vocês vão saber, logo nós vamos estar conversando com os irmãos, trazendo isso para a igreja, estou avisando aqui em primeira mão, o presbitério vai reservar ao longo da semana um tempo, um período, de um dia, um na segunda, outro na terça, outro na quarta, sei lá, dias diferentes, para estarmos lá no auditório à disposição do irmão que precisar de uma conversa presencial com a gente. Nós vamos estar lá, sentados, numa sala, ou lá na área livre, agora na área livre, com máscara, direitinho, guardando o distanciamento, para ouvir o irmão. Isso é uma demanda que os diáconos trouxeram para os presbíteros. Né? Então, agora nós estamos retomando os trabalhos. Quantos problemas tem por aí? Os irmãos falaram, irmão, vocês precisam parar para ouvir pessoalmente. Às vezes tem problemas que não dá para conversar à distância. Então, nós vamos marcar, já fizemos uma agenda, vamos comunicar à igreja. Então, qual é o trabalho do diácono? Ele auxilia, ele está na mesa, ele está servindo, ele está ouvindo, está sabendo o que está acontecendo. O que acontece? Traz a demanda para quem preside e aí se decide o que vai fazer. Eles fazem parte desse processo de conhecimento da igreja. Né? Eu fico vendo irmãos aqui nossos, né, do diaconato, né, vendo um laranja, ligando o tempo todo para os irmãos, vejo um Gerson aí, sabendo de tantas coisas que às vezes nem eu mesmo estou sabendo. Porque o irmão procura ele vai atrás, ele busca, ele procura. Esse é um serviço, é um dom que Deus dá. Então, isso, irmãos, é algo tremendo, porque estes irmãos zelam pelo bem-estar dos crentes. Evidentemente, junto com os presbíteros. Eu lembro quando começou a pandemia, os irmãos, alguns irmãos recebem cesta básica, né? Eu nem sei ainda como está a situação, mas recebem. Eu lembro que eu fui entregar uma cesta básica na casa do irmão aqui, em Serra, e eu vi que ela tinha aumentado de tamanho. Eu olhei assim, tinha produto de higiene, tinha álcool gel, tinha sabonete, tinha... Eu falei, olha que maravilha! Ou seja, a igreja ampliou na cesta básica, não somente o básico da alimentação, mas vários produtos de higiene e limpeza dos irmãos por causa do vírus. Isso é maravilhoso. Isso é um serviço lá do que vem do diaconato, esse cuidado com os santos. 4, dar um testemunho eficaz. Vê-se claramente que se criou o diaconato para que a igreja pudesse testemunhar mais eficazmente do poder do evangelho. Ou seja, o serviço que os diáconos prestam ou prestavam em Jerusalém serviam para quê? Para aumentar o poder da igreja, o impacto da igreja na sociedade. As pessoas ficavam encantadas com
o cuidado dos irmãos tinham com os necessitados. E Deus acrescentava à igreja pessoas, podem ter certeza disso, irmãos. Muitas dessas pessoas iam para a igreja, para reunir a igreja, se agregar à comunidade. Inicialmente não era por causa da palavra ou por causa, digamos assim, de um milagre que viu acontecer, iam por causa da necessidade. Da necessidade. Porque sabia que ali teria pão, ali teria o vinho, ali teria a comida, ali teria o cuidado. Muitos procuravam a comunidade em busca de necessidades essenciais para sobreviver naquele dia. Só que eles entravam e não saíam mais. Deus usa a barriga vazia para poder agregar e estimular as pessoas a procurarem a comunidade dos salvos. Porque na comunidade dos salvos ele vai encontrar salvação. Ele vai encontrar salvação, inclusive para a barriga dele que está vazia. Então a igreja tinha essa necessidade de que esses irmãos fossem atrás. Esta será sempre a empolgante finalidade de toda a atividade eclesiástica. O plano deu certo. O plano do Espírito Santo de colocar esses irmãos para servir, para pacificar, para cuidar, para ajudar, para gerar o bem-estar nos irmãos, o plano deu certo. Porque a Bíblia diz, lá no versículo 7, diz, a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes judaicos, serviam, obedeciam à fé. Sabe por quê? Porque viam na igreja o que eles não viam no judaísmo. Viam o poder de Deus agindo através da ajuda aos necessitados. Então, irmãos, essas palavras nos fazem ver que há uma promessa divina para a igreja que conservar e usar devidamente o ofício do diaconato. Muito mais do que o irmãozinho lá na frente servir uma ceia, ficar ali recebendo os irmãos, que é papel também dos diáconos. Muito mais do que isso. Esses irmãos serem usados por Deus para que o evangelho seja propagado por causa do gesto de serviço deles. E, por fim, caminhando aqui para o nosso encerramento, a importância do diaconato para reforçar a governança da igreja. Vejam, irmãos, eles não são governo. Quem governa é o presbitério. Mas Deus usa esses irmãos para reforçar a governança. Eu vou explicar por que isso. A maior justificativa para a criação do diaconato está no fato de contribuir, ele, no sentido de fortalecer o governo local. Não importa qual habilidade que o diácono possui, ele deve lembrar-se que está contribuindo para a maior eficiência da liderança da igreja local. Não são os diáconos que governam ou deliberam, e sim os bispos. Mas todos eles devem ser exemplares e podem desenvolver-se em força e excelência para, no futuro, estarem no governo da Igreja de Deus. Por isso que eu digo que o diaconato é uma escola de governança, né? Sob a supervisão do presbitério. E lembre-se, irmãos, eu estou falando hoje do diaconato. Uma outra aula, vamos falar do presbitério. Vocês vão ver que o chumbo grosso que vai cair em cima da cabeça do presbitério. É grande responsabilidade. E eu temo a Deus, peço a Deus misericórdia, para que Ele nos capacite nós seis, né? Que estamos à frente da Igreja de Vitória, para esse tempo de retomada que vem aí. Porque não é um tempo, não tem sido um tempo fácil para nós, irmãos. Então, recuperando aqui, relembrando, dentre os objetivos do diaconato, lá em Atos capítulo 6, promover a paz, deixar desembaraçado os presbíteros para a obra, o ministério da palavra, promover o bem-estar dos crentes, o serviço, a excelência do serviço, dar um testemunho eficaz, porque através da obra deles o evangelho se expandiu, e, por fim, reforçar a governança, sendo eles mesmos colocados ali por Deus, para
também o governo da igreja. Bom, ao longo da história, né, a gente sabe que essa função foi sofrendo mudanças, né? O sistema denominacional religioso transformou essa missão ou esse encargo em cargo. Entenderam a diferença do que eu falei? Em muitos lugares, a briga é feia para ser diácono. Em muitos lugares, os diáconos formam uma categoria de pessoas que têm tanta influência na igreja que alguns deles derrubam o pastor da denominação, porque agem muitas vezes por questões políticas. Foi assim que aconteceu na Praia de Suá, né? Quando o irmão Valtir levantou a bandeira de uma igreja solidária, de uma igreja que tinha que subir o morro, de uma igreja que tinha que ir para a praça pregar, de uma igreja que tinha que expulsar demônio, de uma igreja que tinha que pregar o evangelho, e uma turminha lá, tradicional, do diaconato local, se levantou contra e disse, não, não é assim. Nós somos batistas. O pastor Valtir está querendo pentecostalizar a igreja. Olha isso, irmãos. Pentecostalizar a igreja. Às vezes tem tanta força que eles conseguem desmobilizar toda uma comunidade. A gente sabe disso, irmãos. Muitas vezes um diácono, dois diáconos conseguem rachar a comunidade e sai carregando um grupo de irmãos, né? Então é importante, é muito importante que esses irmãos estejam em submissão ao governo da igreja, em submissão à autoridade, que entendam o que é autoridade, que saibam o que é autoridade, que saibam quanto Deus vai pesar a mão e cobrar deles essa questão aí, que nada no reino de Deus funciona se não estiver debaixo de uma cadeia de autoridade. Eu sei disso e eu me submeti. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito sério. Eu lembro de um irmão entre nós, que esteve entre nós, não vou dizer o nome dele, né? Mas ele esteve conosco. Depois ele saiu de nós e quebrou a cara aí, coitado, arranjou problema, largou a família, cheio de confusão. Arranjou uma confusão para a vida dele muito grande. Quando o irmão Valtir, lá no retiro, num retiro da igreja, lá em Bela Aurora, eu preguei, eu acabei de pregar, eu era um jovem pregador, tinha 30 e poucos anos, não lembro agora, nem lembro quando foi isso. Eu sei que nós fomos colocados no presbitério em 96 por ele, mas antes disso, o irmão Valtir me colocou como um colaborador de nível presbiterial, né? Nós tínhamos antigamente essa coisa do presbitério, colaborador e o auxiliar. O Rogério brincava muito assim, nós tínhamos o presbitério, o colaborador e o cocô. O cocô era ele era auxiliar. O Rogério não presta mesmo, né? Ele deve estar lembrando disso. Pois é, era a terceira, era a escala, era a terceira. Vai lá para Pinguela, vai lá para São Pedro. Era o cocô, né, Rogério? Pois é, irmãos. E aí o que acontece? O irmão Valtir chegou, irmãos. Eu acabei de pregar. Eu já estou acabando, viu, irmãos? O irmão Valtir, acabei de pregar. O irmão Valtir vai lá para frente, chama a Luísa, chama os irmãos da liderança, impõe a mão sobre a minha cabeça. Eu chorei igual uma égua velha. Eu nem sei se égua velha chora assim, mas chorei muito. Ele botou a mão sobre a minha cabeça, me separando ali para o conselho ali, para, enfim, o conselho não digo, para o colaborador. E aí, irmãos, quando chegou lá fora, esse irmão, que veio de uma experiência clerical, ele era um clero nacional, e veio para o nosso meio achando que Valtir ia colocar logo ele ali na linha de frente, né? Então, Valtir, não, senta aí para aprender um pouco que é a igreja. E ele ficou meio estressado com isso. Quando eu cheguei lá fora, rapaz, esse homem me tratou com uma indelicadeza, esse homem foi grosso comigo. Esse homem, eu acho que o Júlio estava perto, não sei, tinha alguns irmãos perto, alguns irmãos ficaram em estado de choque. Irmãos, eu fiquei calado. Eu fiquei ali calado para não gerar maior tensão. Eu fiquei na minha, fiquei tranquilo, mas meu coração partiu, porque eu tinha uma grande admiração por aquele irmão. Grande admiração. E ele deve ter pensado, como é que pega um moleque desse, eu que sou um homem experiente,
e coloca esse moleque para ser colaborador e eu não sou chamado. Olha a vaidade no coração do sujeito. Olha o ego. Olha o ego, gente. O que o ego faz? Eu nem pedi para ser colaborador. Eu nem sei se eu queria isso na minha vida. Só sei dizer que não basta apenas querer ou não querer. Se o Senhor chama, irmãos, você é empurrado para o negócio, não tem como fugir do negócio. E uma coisa que aconteceu que me deixou surpreso. Irmãos que me chamavam de Juninho. Ô, irmão! Teve gente, ô Junquilho, começou a me chamar de senhor. Senhor, de um dia para o outro. O senhor, o senhor. Eu falei, por que você está chamando de senhor? Não, porque o irmão agora é colaborador. O irmão agora... Eu falei, Jesus do céu, que coisa séria isso. Então, essa questão da autoridade, irmãos, é um negócio muito sério e precisa ser tratado por nós com muita responsabilidade. E oro a Deus para que os irmãos que estão no conselho entendam isso. Digo, que estão no diaconato, que eles entendam isso. O que é a questão da autoridade? Porque hoje eles estão sob autoridade, amanhã eles estarão no lugar de autoridade para poder serem obedecidos. Eu peço ao Senhor que Deus os abençoe, que eles sejam servos fiéis, não negligentes nessa área, porque Deus vai abençoá-los muito, mas muito. Eu tenho dito, irmãos, disse para eles, numa reunião que nós tivemos, disse para esses irmãos, assim, vocês, olha o que eu disse para os irmãos do diáconos, disse para eles uma coisa muito importante. Onde foi que eu anotei isso, gente? Eu vou achar, hein? Aqui, diz para eles assim, vocês fazem parte de uma futura geração de presbíteros. Esses irmãos que estão aí, que são os nossos auxiliares, que são os diáconos, como eu disse a vocês no início, né? Vocês vão fazer parte de uma futura geração de presbíteros. Ou não. Não sei se todos vão fazer. E disse assim, eu sempre disse que a futura geração precisa ser melhor do que essa que aí está. Quer dizer, eu, Júlio, Rogério, Herones, a futura geração precisa ser melhor que está, pois o que os aguarda é bem pior do que o que nós estamos vendo e vivendo aqui hoje. Então, Deus precisa preparar um grupo de irmãos muito melhor do que o que tem hoje aí. Espero a Deus que assim seja, porque o que está por vir é muito pior do que nós estamos vivendo aqui hoje. Por isso, irmãos, muito mais do que servir ali a ceia do Senhor, muito mais, digo aqui aos irmãos, olha, muito mais do que fazer uma ali, ficar ali na frente, servindo a ceia, muito mais do que ajudar aqui, ali, acolá, né? Os diáconos têm um papel fundamental na vida da igreja. Então, eu quero pedir aos irmãos assim, que os irmãos honrem esses auxiliares. Honrem o diaconato, irmãos. E vamos estar orando por estes irmãos, para que no futuro Deus os levante com autoridade no ambiente da igreja. Quais são os deveres do diácono hoje, normalmente, numa estrutura denominacional? Eles estão ali para também servir junto ao culto, como está escrito, né? Eu copiei exatamente como estava no texto lá. Eles são auxiliares do culto. Então, eles fazem a ceia ali. No batismo, eles estão presentes, organizando tudo para o batismo, inclusive o local do batismo, nome das pessoas, tal. Eles organizam toda essa parte, né, de preparação, a coleta, dízimo das ofertas, a recepção aos visitantes. Isso eu estou tirando, irmãos, de um documento oficial de estruturas denominacionais, né? Lá nos documentos diz que os diáconos devem ser reconhecidos como pessoas simpáticas, né? O cuidado com o templo, manutenção, limpeza, organização de tudo, eles têm que estar atentos. Comissão de finanças, programação de evangelização, visitação aos membros, apoio à igreja e apoio ao pastor. São 10 funções que os diáconos têm
no esquema denominacional. Aí você fala assim, aí nós vamos para o batismo. Aí está lá, Rogério batizando, o Júlio, eu, e junto comigo, ou com o Rogério, um Gesso, né, um Vitor, outro irmão que é auxiliar, ou diácono. Por que a gente faz isso? Para que eles sejam treinados para amanhã estar no governo fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, irmãos, essa é uma primeira conversa nossa que eu trago para vocês aqui na nossa aula sobre a importância dos que servem à mesa. E agora eu quero só terminar dizendo a vocês uma coisa que eu preguei há muitos anos atrás. Eu quero dizer a vocês, né? Aqueles homens que estavam ali em Jerusalém, eles tornaram significativo ou significativas tarefas aparentemente insignificantes. Por favor, eu vou repetir o que eu estou falando. Os diáconos são aqueles que tornam significativas tarefas aparentemente insignificantes, pelo espírito com que realizam essas tarefas. O que vale no trabalho de Deus não é aquilo que fazemos, mas o modo como fazemos. Você poderá fazer grandes coisas com um espírito tacanho e coisas pequenas com um espírito elevado. Vou repetir isso para mostrar a importância do diaconato. O que vale no trabalho de Deus não é aquilo que fazemos, mas o modo como fazemos. Servir as mesas, puxa vida, mas isso é trabalho de segunda categoria? Não. Você poderá fazer coisas grandes, mas com espírito tacanho. E coisas pequenas, mas com espírito elevado. Como é que nós estamos fazendo o trabalho que Deus colocou para fazermos? Vamos pedir ao Senhor, irmãos, que confirme a obra das nossas mãos. Que Deus abençoe os irmãos do diaconato, a igreja em Vitória, que esses irmãos cresçam na fé, no conhecimento, na obediência e no serviço aos santos. Muito nos honra ter estes irmãos como companheiros aí de serviço e de cuidado com a igreja de Deus. Que a paz esteja com todos, irmãos. Espero que essa aula tenha servido para esclarecer o papel destes irmãos preciosos que temos aí conosco, a igreja do Senhor.